como nos dias de Noé. Faça uma arca. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Naquele tempo, havia gigantes na terra. Bom dia, mulheres! É sempre um grande prazer compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus nesse canal, ao convite da Érica Ribeiro. Meu nome é Mary Lima, sou esposa do Maxson há 25 anos. Sou mãe de 3, Ana Tayla, Natan e Noá. Meu lar, minha arca. Tenho uma história de vida, e quem não tem, né? Mas nem sempre essa minha história de vida foi marcada por sucesso. Vivi muitos momentos de fragilidade física, emocional e espiritual. Desconectada do propósito, ferida, ferindo, decepcionando. Uma micro-história dentro da história global. Mas fui confrontada, lançada no pó, resgatada, reposicionada para um destino profético. Sabe o Deus dos dias de Noé? Sim, esse mesmo Deus, eterno, imutável. Ele olhou para mim. Ele olha para você hoje. E o que ele tem visto? O que ele viu em mim? O que ele tem visto hoje em nós? Graça? Favor? Antes de me apresentar, eu citei 4 trechos do capítulo 6 de Gênesis e citei propositadamente na ordem inversa dos versículos 14, 11, 8, para chegar então no verso 4, que diz que naquele tempo, nos dias de Noé, havia gigantes sobre a terra. Existia uma humanidade, né? Mas existia também gigantes. Isso me saltou aos olhos, porque gigantes tinham uma linhagem meio contaminada, né? Se a gente lê o relato aí de Gênesis 6, agiam com crueldade, violência, governavam como deuses a humanidade. Humanidade esta detentora de pensamentos, propósitos, né? Que corromperam toda uma criação. Até a natureza foi afetada por suas escolhas morais, causando em Deus imensa tristeza. O dilúvio foi um ato doloroso para Deus. Mas naquele tempo também existia Noé, homem íntegro, obediente, de uma vida justa, reta, devotada. Seu nome, de origem hebraica, significa descanso, alívio para aquela geração corrompida. Nome esse que eu também escolhi para batizar meu filho mais novo, Noá. Isso mesmo, Noá, pronúncia hebraica, não americanizada, né? Cuja entonação desse A remete a um significado que diz respeito ao próprio nome de Deus. Mas então, naquela época haviam gigantes na terra. E curiosamente na Bíblia existe cerca de 32 relatos que remetem a gigantes no Antigo Testamento. E sempre se opuseram ao povo de Deus. Eu queria lembrar muito rapidamente 2 desses relatos, muito conhecidos por sinal. O primeiro se encontra em Números 13, versos 31, 32, 33, que diz, né, quando o povo de Israel estava prestes a alcançar a terra prometida, e o Senhor disse para Moisés enviar um homem de cada tribo para sondar a terra ser dominada, chefes de cada tribo, príncipes de cada tribo. E o relato de 10 desses homens foi no sentido de que eles falam o seguinte, verso 33, vimos ali gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim como éramos aos olhos deles. E com isso eles adiaram a promessa. Se viram pequenos, embora herdeiros, embora detentores de uma promessa de Deus, eles se viram pequenos. Outro relato
se encontra em 1 Samuel 17:45, muito conhecido e contrastante com esse primeiro relato, que é a heróica vitória de Davi sobre Golias, quando o jovem e pequeno pastor de ovelhas declara ao gigante filisteu o seguinte: você vem contra mim com espada e lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos, a quem você afrontou. E assim como nos dias de Noé, Moisés, Davi, hoje encaramos muitos gigantes, que nos desafia a um posicionamento, a um discernimento, a pureza, a ousadia, a obediência, sem distrações. Gigantes mentores digitais, que atraem milhares de seguidores naquela superficialidade das informações, fake news, filosofias, ideologias, conceitos, métodos. Aqueles gigantes dos ismos, consumismo, secularismo, materialismo, humanismo, com sutileza vão tentando nos distanciar do propósito e das promessas de Deus, confundindo, iludindo, distraindo e enganando, se enganando. E como você se vê diante desses gigantes? Com medo? Fugindo? Se escondendo? Com a estima tão baixa que, mesmo sendo herdeira do reino, se enxerga como pequeno gafanhoto? E como você tem se posicionado diante dos gigantes desse século? Com a simplicidade de um pastor de ovelha, ungida, e com a ousadia no poder de Deus. Uau! Noé entendeu e atendeu um chamado, consciente do seu destino profético, um destino profético para a sua geração, superando os desafios da sua época, os gigantes da sua época, se mantendo fiel, se mantendo puro, obedecendo incondicionalmente esse chamado e construindo uma arca. Hoje, Deus também nos chama. Somos comissionadas diante de uma geração corrompida de valores. E mesmo pecadores que somos, a ordem é uma só: vá, vá, mesmo sem entender, mesmo que alguns não te entendam, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que zombem, mesmo que critiquem, mesmo que não acreditem em você. Permaneça firme em Cristo, sabendo exatamente qual é o teu chamado, o teu propósito. Vá curando, libertando, anunciando o reino, reparando brechas, restaurando. Só no ato de obedecer, Deus vai agir em você e através de você. Cumpra o seu destino profético. E assim, levante um altar de adoração. Receba a bênção do Senhor pela sua obediência, jamais esquecendo o sinal da aliança eterna de Deus para com você, para com a sua família e para com as gerações futuras. Ah, Pai, eu te agradeço tanto por estarmos aqui, conectados com a tua palavra. Nós ligamos aqui na terra o propósito de cada uma de nós, para que seja ligado nos céus o nosso destino profético. Desligamos, Pai, tudo aquilo que nos impede, distrai, confunde, nos leva ao erro, ao engano. Eu peço perdão e recebo agradecida o seu perdão. Pai, se alguma brecha foi aberta, seja por palavras, pensamentos ou atitudes, que elas sejam fechadas pelo poder do nome de Jesus. E que o inimigo não tenha legalidade alguma para agir. Proteja nossas vidas, as vidas dos nossos filhos, a vida dos filhos dos nossos filhos, filhos do ventre e filhos espirituais.
Que de nós sejam benditas muitas gerações, um legado frutífero no teu reino e para a eternidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.